Olá, estamos começando mais uma atividade extracurricular emergencial de sistemas operacionais sobre gerência de processos. E hoje a gente vai ter uma aula muito interessante que é uma aula sobre escalonamento proporcional. Essa é uma aula que normalmente não aparece nos cursos de sistemas operacionais clássicos, porque é sobre algoritmos um pouco mais recentes. Mas como esse é um algoritmo importante, que inclusive está no Linux agora, eu acho importante que vocês conheçam esse tipo de algoritmo. A aula de hoje vai ser dividida em 3 vídeos, tá? Primeiro eu vou falar um pouco sobre escalonamento por loteria, depois fazer um vídeo sobre os bilhetes, e por último falar sobre o Stride Scheduler, que é um outro tipo de escalonamento baseado no mesmo princípio. A aula de hoje vai ser focada num outro tipo de escalonador diferente, que é o escalonador de tempo proporcional ou fair share, ou tempo, ou compartilhamento justo. Tá? Então, ele é baseado no conceito simples. Em vez de eu estar preocupado em otimizar tempo de resposta, otimizar tempo de execução, o foco do escalonador é garantir que cada processo tem acesso a uma porcentagem específica da CPU. Ou seja, eu tenho processo que eu quero que ele rode 70% do tempo e outro processo que roda 30% do tempo, eu quero que isso aconteça. E basicamente o algoritmo está aí para garantir isso, tá? Obviamente, essas decisões de porcentagens dependem do workload, assim como acontecia, por exemplo, com as prioridades no MLFQ. É uma ideia relativamente antiga, tinha paper sobre isso nos anos 80, né? Antes de vocês nascerem, provavelmente. Mas recentemente foi ressuscitada e acabou sendo bastante usada tanto em sistemas com hipervisores, tá? Que são sistemas de virtualização, por exemplo, tem um servidor, eu vou ter várias máquinas rodando nele. Isso é um exemplo de lugares onde se usa escalonamento por loteria, por exemplo. O Linux, atualmente, ele usa o CFS, que é um escalonamento de tempo proporcional. Inclusive, o CFS, esse F aqui é de fair, é o Completely Fair Scheduler, escalonador completamente justo. Esse é o nome dele. É bem humilde, né? Não, completamente justo. Esse é o nome do bicho. Então, para vocês entenderem melhor esse conceito, eu vou começar falando um pouco sobre um escalonador super simples, que é o escalonador por loteria. O escalonamento por loteria, ele é baseado no princípio de bilhetes, tá? Então, na prática, é como se fosse uma rifa, onde cada bilhete ou cada ticket representa uma parte da CPU. Ou seja, vocês já fizeram rifa antes, né? Como é que funciona uma rifa? Todo mundo que está participando da rifa tem lá seus bilhetes e se faz um sorteio. O número que for sorteado, quem tiver o bilhete correspondente ganha. E é basicamente isso. Quanto mais bilhetes você tiver, maior a chance de você ganhar. Então é basicamente isso. A diferença aqui para escalonamento, eu vou ficar toda vez que eu tiver que chamar aquela função próximo, que eu espero que vocês já tenham visto no trabalho, que é a função que você chama escalonador, me dá um processo pronto aí para eu poder rodar. Toda vez que essa função é chamada, se faz um novo sorteio entre os prontos, aí quem tiver o bilhete premiado vai ser executado. Então, ó, vou imaginar aqui dois processos, processo A e processo B. A tem 75 bilhetes e B tem 25. O que significa isso? Significa que eu estou basicamente querendo dizer que eu quero que A rode 75% do tempo e B rode 25%. Então, quando o escalonador, ou o algoritmo, ou o sistema fala A tem 75 bilhetes e B tem 25, esse é o comportamento que ele quer. Que A rode 3 vezes para cada vez que B roda. Certo? Espero que esteja claro até agora. O escalonamento por loteria, ele define, então, basicamente, baseado nesse número de bilhetes aqui, de forma probabilística, qual vai ser o próximo cara a rodar. Ou seja, é um sorteio mesmo, tá? É um sorteio. É muito louco, é muito estranho. A gente é de computação, vocês passaram os últimos 2 anos, ou mais, em alguns casos, aprendendo a fazer as coisas de forma determinística. Que é o que? Eu quero fazer um algoritmo que resolva o problema.
Ah, se for ordenação, eu quero ordenar e eu quero ordenar na menor complexidade possível. É isso que a gente está ensinando para vocês enquanto aluno de ciência da computação. Agora, e é uma coisa que está fazendo sucesso recentemente, abordagens probabilísticas também podem dar certo. É um chute. Então, na prática, a cada rodada, o sistema vai ver quantos bilhetes eu tenho pronto. Ah, tenho 100. Eu sorteio um número entre 1 e 100 e quem tiver vai para a CPU. Fim da aula, acabou o vídeo, pode fechar. Não, óbvio que não. Óbvio que vai ter mais detalhe, né? Então, voltando para aquele primeiro exemplo. A tem 75 bilhetes e B tem 25. Um jeito de fazer isso é todos os números entre 0 e 74. Se cair o número aleatório entre 0 e 74, A vai para a CPU. E se cair de 75 até 99, 9. Se cair entre 75 e 99, é B. Então, na prática, por que não 100? Porque se começa do zero, é menor que, né? Espero que vocês já tenham aprendido isso e gravado. Faça a tatuagem para vocês não esquecerem, né? Se o for começa de zero, oh, cacete. Se ele começa de zero, aqui vai ser um menor que, né? Se fosse 1, era menor ou igual, né? Então, ó, como começou de zero, então vai entre 0 e o número de total de bilhetes. Então, aqui um exemplo de sorteios. No primeiro sorteio deu 63, rodou A. Aqui deu 85, rodou B. 70A, 39A, 76B. 17A, A deu bastante sorte aqui, começou a rodar bastante. B, B. Vamos contar quantas vezes tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, em 20 rodadas, eu tive 4 Bs. Então, é 4 em 20. Isso aqui dá um quarto. É isso? Não, é um quinto, né? Desculpa se eu sou burro. Um quinto, que é igual a 20%. Ou seja, fazendo sorteios aleatórios, simplesmente fazendo esse sorteio, eu consegui fazer com que A rodasse 80% do tempo e B rodasse 20%. Foi exatamente igual ao que eu queria? Não foi exatamente igual ao que eu queria. Porém, aproximou. Né? O ideal seria que 3/4 do tempo rodasse A, 1/4 do tempo rodasse B. Eu consegui 4/5 para A, 1/5 para B. É bom, é razoável. E mais que isso, é extremamente simples. Precisei de múltiplas filas? Não precisei. Precisei fazer boost? Precisei ver quanto diferente para filas diferentes? Aquele monte de gambiarra que a gente viu na MLFQ? Um monte de constante voodoo? Não precisei. Então, uma das belezas desse escalonamento baseado em proporcionalidade é que ele é simples. A implementação é simples. E mais que isso, aqui foram 20 sorteios. Pela lei das probabilidades, conforme isso aqui tende ao infinito. Opa, eu fiz o infinito em pé, né? Que é um 8. Então, conforme o número de sorteios tende ao infinito, a proporção tende a ficar cada vez mais próxima disso. Por exemplo, é aquilo que acontece com a falácia do jogador, né? Que acontece bastante. O que é a falácia do jogador? Pensem um pouco comigo. Eu estou fazendo uma aposta com vocês. Eu estou jogando uma moeda, essa moeda não é viciada, vocês já testaram. Acabou de cair cara 10 vezes. Na próxima rodada, é mais fácil cair cara ou cair coroa? Ou seja, as 10 últimas foram cara. Você acha que é mais fácil cair coroa ou cara na 11ª vez?
Se você pensou, caiu cara 10 vezes, não é possível que caia cara na 11ª, parabéns. Você caiu na falácia do jogador. A falácia do jogador diz basicamente o seguinte: a probabilidade, se não tiver. Se não tiver nenhuma maracutaia, se ela for probabilidade pura, um evento independente, ele literalmente não depende dos eventos anteriores. A moeda, ela não tem memória. Ela não vai saber que tantas vezes anteriores deu pra. Ela não sabe que deu cara 10 vezes antes para ela poder corrigir isso. Não existe. Mas pode acontecer isso de 10 caras seguidas, mas é extremamente improvável cair 10 mil caras seguidas. Né? Ou seja, quanto mais vezes você vai fazendo, é natural que o número de empates vai aumentando. Tá? Pode nunca dar exatamente o número? Pode, mas quanto mais sorteio você faz, eles vão convergindo para esse ponto. Outra coisa sobre probabilidade que eu gosto de falar nessa aula, porque não tem a ver com o assunto, não tem a ver exatamente com o assunto, mas é importante porque, infelizmente, muitas vezes as aulas de probabilidade estatística que a gente tem na computação, elas são excessivamente estatística descritiva, que é muito importante, eu concordo. Mas, às vezes, eu sinto um pouco de falta de um pouco de probabilidade, que ela é importante, e além de importante, ela é contraintuitiva. Então, quando eu era criança, tinha um rapaz chamado Sérgio Malandro. Esse cara tinha um programa chamado A Porta dos Desesperados. O que era isso? A criança estava lá, era um programa de auditório, e tinham três. Sim, o mesmo Sérgio Malandro que fazia programas bizarros depois. Aquele cara. Esse programa tinha 3 portas. Atrás de uma porta tinha sei lá, um Master System, um videogame velho. Que na época não era velho porque era novo, né? Enfim. No outro, não tinha nada. E na outra, tinha um cara vestido de gorila que ia te encher o saco e você ia perder se você abrisse a porta, certo? Então, você tinha que escolher uma porta sem saber o que estava dentro dela, né? Então você escolheu uma porta, o que aconteceria? O que acontece sempre nesse programa? Depois de você escolher uma porta, o Sérgio Malandro abria outra, tá? Então, geralmente, salvo se você não pegou a porta vazia, ele abre a porta vazia, tá? Então, vamos dizer que você escolheu uma porta qualquer. Vou botar outras 3 portas aqui para você não ter porta A, porta B e porta C. Você escolheu a porta C. Ele foi lá e abriu a porta A e mostrou, olha, a porta A não tinha nada. E ele faz uma pergunta. Você quer trocar da porta C para a porta B ou você quer manter a porta que você escolheu? E eu faço essa pergunta para vocês. Você nessa situação, troca de porta ou fica na porta? E mais que isso, é mais provável você ganhar trocando de porta, escolhendo a mesma porta, ficando com a porta atual ou tanto faz? Se você decidiu que tanto faz, você provavelmente decidiu isso baseado no fato de que 50% de chance, não é verdade? Eu posso estar com a certa, eu posso estar errado. Tem 2 portas, é 50-50. Errado. Isso seria verdadeiro caso você tivesse escolhido agora. Tipo, se você, nessa situação, antes de você ter escolhido, você escolheu, aí tanto faz. Porém, quando você escolheu, tinham 3 portas. Não é verdade? A chance de você ter acertado quando tem 3 portas é 1/3. Certo? Todo mundo concorda, né?
O fato do Sérgio Malandro ter vindo e abrir essa porta não aumenta a chance de ter acertado. Continua sendo 1/3. Inclusive, nessa situação é melhor você trocar sempre. Por quê? Porque você tem 2/3 de chance de ter errado. Estranho, né? Pô, por que o fato de abrir a porta faz com que seja melhor trocar? É complexo, né? Bom, tem uma razão muito simples. Muito simples mesmo. Essas probabilidades não mudam depois que ele abre. E mais que isso, vamos ver as situações. Você escolheu a porta C. Tem 3 situações possíveis. Você acertou, você errou e a porta A está vazia, ou você errou e a porta B está vazia. Né? Aqui está o prêmio e aqui está o prêmio. Né? Se você errou e o prêmio está na B, ele vai abrir a A. Se você errou e o prêmio está na A, ele vai abrir a B. Então tem 2 situações onde você errou e uma situação onde você acertou. Então é sempre melhor trocar. E aí você pode estar se perguntando, legal, valeu fera, o que isso tem a ver com SO? E eu te digo, nada. Mas é só para mostrar para vocês que probabilidades elas funcionam de jeito estranho e muitas vezes elas são contra-intuitivas, né? E é importante porque esse método aqui é probabilístico. Na prática, o que acontece é, os bilhetes ou tickets, eles acabam servindo como forma de você falar, garantir, representar o grau de participação, ou seja, o grau de uso de CPU para cada processo. Então, como eu falei, o uso de aleatoriedade nesse tipo de escalonamento é interessante, por incrível que pareça. Por quê? Usar componentes aleatórios, eles são... eles têm algumas vantagens, tá? Você não garante... Tem a desvantagem que você não garante que vai ser exatamente do jeito que você quer. Mas, por exemplo, deixa de ter caso crítico. Na verdade, diminui a chance. Né? O que é um caso crítico? Toda vez que eu faço uma heurística, o que é uma heurística? É uma escolha que não necessariamente vai dar o resultado ótimo. Ela sempre tem algum tipo de workload em que acaba sendo o pior possível para ela. Então, por exemplo, o SJF ele é muito bom para tempo de execução. O SJF ele é muito bom para tempo de execução. Porém, se não para de chegar processo curto, ele vai dar starvation, não é verdade? MLFQ, com muito processo de prioridade alta, se tiver muito, os processos de prioridade baixa só vão rodar durante o boost. Aí vai depender do valor de boost. O LRU, que vocês devem... Espero que vocês tenham visto o LRU na parte de cache, né? Que vai ajudar na nossa AE de memória. O LRU ele é terrível com ciclos, né? Que é o menos recentemente utilizado. Outra vantagem é que esses algoritmos são leves. É uma coisa que eu falaria para vocês fazer no primeiro período, né? Tipo assim, dado um vetor de quantidades de tickets, faça um sorteio e diga quem ganhou. É fácil, né? É um for. Né? E é um for que para quando você acha o cara. E por último, além de ser leve, gasta pouca memória, é rápido. Se a geração de números aleatórios for eficiente, ou seja, se a implementação do número aleatório for eficiente, o resto do processo todo é muito rápido. Tá? Então, na prática, tem características interessantes nesse tipo de algoritmo que vão se adequar ao que a gente quer. E no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre alguns detalhes e exatamente como mexer com os bilhetes, que é o cerne desses algoritmos. Até agora foi tudo muito simples. Próximo vídeo a gente vai chegar na parte mais complicada. Até lá!